Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Hoje eu estou assim, tipo assim, sabe quando a pessoa está... Hoje eu estou muito grata a Deus. Desde quando eu me levantei pela manhã, aí eu orei um pouquinho e eu me levantei porque eu queria chorar. Eu estou assim, com espírito de gratidão aflorado hoje. Portanto, eu quero dizer muito obrigado. Muito obrigado. Eu glorifico a Deus por estar aqui. E tudo hoje assim, eu estou meio aqui segurando, porque qualquer coisa eu estou chorando. Aí nós fomos tomar café, Ronaldo e a Valquíria começou a orar e eu segurei para não chorar, porque eu estou mesmo com espírito de gratidão hoje aflorado. E eu quero glorificar a Deus por sua vida. Eu quero dizer à igreja, toda a igreja, o meu muito obrigado. Eu não tenho assim o que fazer, o que falar, mas a minha palavra para a igreja é muito obrigado. Minhas gratidões ao Senhor e por sua vida. Deus abençoe pastor Josias, pastora Rose, em nome de Jesus. O Ronaldo, pastor Ronaldo com a Valquíria, né, que nos trouxe, né, que foi a ponte para nós estarmos aqui. Deus abençoe você que intercedeu, que intercede por mim. Se você está olhando para mim, mas eu sempre digo que eu sou o milagre ambulante. O milagre que anda, eu sou o milagre ambulante, né? E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos a misericórdia do nosso Deus, o amor do Senhor para comigo, para com você, em nome de Jesus. Então, se você me ver chorando, não se importa não, porque meu espírito de gratidão ao Senhor. E o Senhor me deu uma palavra para me ler, né? Eu não vou pregar hoje, mas eu preciso ler uma palavra. Porque eu quero testemunhar do que o Senhor tem feito para comigo, para com você, em nome de Jesus. Amém? E eu quero convidar você, em nome de Jesus, para abrir sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 26. Amém? Mateus capítulo 26, quem encontrou, diga glória a Deus. Põe de pé só um instantinho enquanto nós lemos, por favor. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo. Minha irmã, alguém de lá de Brasília, alguns familiares que estão nos ouvindo, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 39, para a glória do nome de Jesus, que diz assim, amém? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Deus, Ele é muito bom, Deus está conosco. E eu quero dizer aos irmãos que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus, Ele é grande, Ele é todo poderoso, Ele trabalha como Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele tem todo o poder para trabalhar em nossas vidas. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, que nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, a partir do momento que você se entrega a Jesus, é o Senhor quem direciona nossas vidas, é o Senhor quem conduz nossas vidas. Quando nós nos posicionamos, o Senhor Ele nos conduz, né? Efésios 5, versículo 14. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando eu e você nos posicionamos, quando nós tomamos a posição que o Senhor quer, Cristo Ele vai nos esclarecendo, Cristo Ele vai se revelando a nós, Cristo não nos deixa sem saber, Cristo Ele está sempre falando para nós o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer. E
A última vez que eu estive aqui, as irmãs fizeram para mim um chá de panela, né? Porque eu iria me casar. E me casei, foi uma bênção, e Deus me conduzindo. E com 3 meses de casada, Deus colocou o meu pai para morar com a gente. E eu cuidava do meu pai acamado, né? E eu cuidava dele em tudo. Ele precisava dos cuidados, como precisa até hoje. Em todas as coisas ele precisava dos cuidados. Então eu fiquei um tempo bom, 2 anos e meio, cuidando do meu esposo, cuidando do meu pai, né? Cuidando de 2 sobrinhos. Como eu estava cuidando do meu pai, eu cuidava dos meninos. Mas cuidando da obra, pregando, né? Não viajava muito, para muito longe. As minhas viagens eram final de semana e voltava. E, enfim, eu estava assim muito ligada à família, cuidando da família. E quando foi um dia, 4 meses antes do acidente, o Senhor usa um irmão e traz uma palavra para mim no telefone. Ele me liga, começa a orar por mim. E o Senhor disse a mim: filha, vou eu preparar um dos teus e vou levar. Aí eu no telefone eu pensei, é meu pai. E o Senhor disse para mim, mas não é o teu pai. Enfim, Deus foi falando. Só que em 2018, fevereiro, por aí, janeiro, fevereiro de 2018, devido a eu estar muito ocupada com a família, eu sou muito família, eu gosto de cuidar de casa, de família. Então eu me envolvi muito. E Deus usou esse irmão e disse assim para mim: filha, tu estás muito afadigada, tu estás muito cheia de afazeres, tu estás como Marta, mas eu, Senhor, vou tirar os teus afazeres. E eu me preocupei, falei: meu Deus, Deus vai tirar esses meninos, e eu estou ensinando esses meninos a conhecer o Senhor. Enfim, passou o tempo. Aí 4 meses antes do acidente, o Senhor fala isso comigo, que iria preparar um dos meus, ia levar, e que não era o meu pai. Amém. E em todo o tempo, igreja, a minha oração acerca da família é de salvação, para que Deus venha salvar. Porque o mais importante nesta vida é a salvação em Cristo Jesus. E a minha oração: Deus, salva a minha família. Jesus, salva, porque é uma promessa de Deus que a minha família será salva. Mas quando Deus nos faz a promessa, você tem que permanecer orando, perseverar na oração, pedindo para Deus trabalhar segundo a sua vontade. Aí passou os 4 meses, e nós preparando para fazer uma viagem para ver minha mãe lá em Minas. 5 dias antes do acidente, o mesmo irmão me liga e ele começa a orar por mim. Ele disse: missionária, Deus mandou orar por você. E ele só liga assim quando Deus quer falar. E ele começou a orar por mim, e o Senhor falou mais uma vez: filha, vou eu preparar um dos teus e vou levar. Mas não se preocupa que não é o inimigo, sou eu. E o Senhor dizia: filha, mas eu vou te dar graça. Eu vou te dar graça, eu vou te dar muita graça, porque você vai precisar da minha graça. E Deus dizia de muita graça, de muita graça. E, enfim, nem eu sabia que ia mesmo essa viagem. Nós estávamos planejando. 5 dias depois a gente viaja. Passa o final de semana com a minha mãe, a minha família toda, uma família grande. Muitos filhos, todo mundo com a sua família. E nós estávamos lá. E quando foi no domingo, antes de vir embora, depois do almoço, conversando debaixo do pé de manga, e meu irmão, que não era crente, ele começou a perguntar de Deus, né? Acerca do céu, acerca das coisas de Deus. E meu esposo e meu sobrinho evangelista começaram a pregar para ele, falar sobre o céu, falar sobre o propósito de Deus para nós, para ele. E começou a dizer a verdade para ele, dizer: olha, deixa eu dizer um negócio, só há salvação em Jesus Cristo. Não há outro que salva, não há outro que possa te levar ao céu, somente através de Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo que nós precisamos aceitar Ele como Salvador, para que o nosso nome possa estar no livro da vida. E meu esposo veio falar para mim, e começou a comentar muito alegre, porque meu irmão, ele era aquele irmão, ele me abençoava todos os dias da vida dele, eu cuidava do filho dele. Então eu via ele de manhã e no finalzinho da tarde que ele pegava o meu sobrinho. Então ele era aquele parceirão. Nós somos todos assim uma família muito unida, muito unida. E ele sempre ali conosco. E aí
Meu esposo veio falar para mim, você viu? Eu falei, para, porque se ela ouvir que você está comentando, ele não quer mais saber. Enfim, aí preparamos a viagem para a volta, tudo, todo mundo, uma bênção, um final de semana de feriado de muita vitória no Senhor, minha mãe muito alegre, e nós preparamos para vir. Irmãos, e nós viajamos 45, estourando 50 minutos. E no caminho, nós tínhamos andado muito pouco, e a gente vem subindo uma subida, uma curva muito fechada, da direita para a esquerda. E a gente estava bem devagar, porque não teria nem como andar rápido na subida. E a gente conversando, meu sobrinho do meu lado atrás dormindo. E a gente conversando. E de repente, irmãos, como daqui no churrasquinho do irmão aí, a curva fechada, vem a carreta e faz a curva, ao invés dela fazer a curva fechada, ela faz a curva aberta e pega nós bem de frente. Pegou nós bem de frente, questão de segundos, não dá tempo você pedir perdão, não dá tempo você lembrar do Senhor, mas o meu Deus, o teu Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão fiel, que para glorificar o nome dEle, para nós entender que Deus estava com meu irmão ali, que Deus havia salvado meu irmão só olhou e disse, meu Deus, e pronto. Quando eu vi, já havia acontecido o acidente. Questão de segundos, não é um acidente que durou 1 minuto para você pensar, foi questão de segundos. Quando eu vi, quando eu olhei, o carro já estava com as rodas no chão, meu esposo nas ferragens assim, encurvado, meu irmão encurvado, meu sobrinho gritando do meu lado, e eu olhei para o meu esposo e falei, amor, e ele não respondeu, ele morreu na hora. Eu olhei para o meu irmão, chamei Éder, ele morreu na hora. E eu dentro daquelas ferragens, o cinto me apertando no pescoço, me apertando na barriga, e eu aquela fadiga, meu sobrinho gritando, e aquele alvoroço de gente, e eu comecei a dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode olhar e dizer como é que alguém começa a dizer glória a Deus no meio das percas, no meio de tudo isso aí, mas o Senhor me deu uma estrutura, o Senhor me deu um equilíbrio espiritual, o Senhor havia me dito que me daria graça, e o Senhor me deu graça, renovou as minhas forças, mas eu estava morrendo com aquele cinto me apertando, e meu sobrinho gritando, e eu dizia para ele, se acalme, porque Jesus vai nos tirar daqui, o Espírito de Deus está conosco. E aquele povo, quando eu olhava para o meu outro irmão, porque nós estávamos em 3 carros, três irmãos, e quando eu olhava para o meu irmão negão, careca, e ele queria rasgar a cabeça dele, e ele pegava e rasgava a cabeça e dava aqueles pulos e dizia não, e eu ali dizendo, Jesus, tu és bom, tu és o Senhor, que o Senhor fala e o Senhor faz. Ei, não importa como o Senhor faz, não importa, o importante para mim e para você é a nossa salvação. E eu estava ali, irmãos, e as pessoas começam a rodear o carro, e eu só ouvi as pessoas dizer, o motorista da carreta está fugindo, e eu ali com muita dor, e eu fui tirar o cinto. Quando eu fui tirar o cinto com a mão esquerda, a cadeirinha estava em cima do cinto. Quando eu pego essa mão para tirar o cinto, eu não tenho força, a mão não levanta. Só havia osso, carne branca e sangue. A minha mão ficou pendurada em 2 fiozinhos do couro. E eu levantava a mão, não tinha força para levantar, só havia a mão pendurada nos couros. E o povo naquele alvoroço, chorando. Havia uma mulher que estava em um dos carros atrás, e ela chorava, e aquela criança chorava. E aí chegou um moço do meu lado, e ele olhava para mim, e ele coçava a cabeça, ai meu Deus do céu, e ele olhava de novo. Aí na terceira vez eu olhei para ele e falei, em nome de Jesus Cristo, tira nós daqui que nós vamos morrer. Aí ele começou a tirar galho seco, tirou a porta, me tirou, a outra pessoa já tirou meu sobrinho. Uma grande tragédia, um alvoroço. Eu sentia tanta dor, e eu pedia água, e não podia tomar água, e o povo, não pode. Mas eu posso dizer para você que o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente. O Senhor, Ele cuida de nós nas aflições. O Senhor, Ele tem o socorro bem presente. Eu naquela aflição, querendo tomar
água, o tempo fechou para chover, e Deus começou a mandar aqueles pingos de chuva bem grossos, pastor Josias, toco, e eu deitada no chão, nos capim, e eu fazia assim, e aparava as gotas de água, e Deus molhava a minha boca, e eu posso dizer, Deus é o meu socorro bem presente, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda, e aquele alvoroço, e agora como é que leva? Leva para onde? Vai para onde? Chama o bombeiro. Num fim de mundo que não tinha bombeiro, aí me colocaram na carroceria de uma pampinha caindo nos pedaços, irmãos, na roça, no interior, caindo nos pedaços. Aí me colocaram na porta do carro, me colocaram nessa pampinha, e começou a chover. Aí um moço sentado e me colocou a cabeça no colo, e eu cheia de autoridade ainda, e eu dizia para ele, moço, minha cabeça está doendo, cuida de mim direito que eu sou crente, olha, toma cuidado de mim, porque senão Jesus vai te pegar, cuida de mim direito. Aí ele ficava sem saber, pastor, oh meu Deus do céu, peraí, está doendo, irmão, ah meu Deus, e eu dizia, cuida de mim direito, irmãos, e dói, tome dor, e eu dizendo, Jesus, eu te louvo, Jesus, tu és lindo, tu és grande, tu disse que fazia e tu fez. E aí nós fomos para o primeiro hospital, sem estrutura nenhuma. Pegaram o meu sobrinho, colocaram a caixa de papelão nas pernas dele, né, para poder mobilizar, e nada. E aí um médico, meu Deus, quando eu olhava para aquele médico, eu lá esperando eles fazer, me preparar um colete para mim, né, me mobilizar, e aquele médico, o mundo se acabando, e ele lá, ó. Aí eu disse, ei doutor, vamos doutor, vambora, você está lerdo demais doutor, vambora, me ajuda aqui doutor. Você entendeu, irmãos? Deus, Ele é bom. Eu não desesperei, em nenhum momento o Senhor não deixou eu desesperar. E o que é que eu quero dizer para você nesta noite? Nenhum de nós estamos isentos de passar por tragédias, nenhum de nós. Isso pode acontecer comigo hoje, amanhã, com você, qualquer um. E eu me lembro que quando antes de nós ir para Minas, quando eu descobri que eu ia para Minas, eu liguei para uma pastora lá, que sempre eu prego na igreja dela, e ela disse assim para mim, você vai abrir nossa campanha de sexta-feira. Nós vamos fazer 12 sexta-feiras para... O tema da campanha é Projetando 2019. E aí, na sexta-feira, nós chegamos bem cedinho, que era o feriado, na casa da minha mãe. E aquele come, bebe, come, e eu lembrando, meu Deus, vou pregar. Mas eu não parava para dobrar o joelho e falar, Jesus, me dá uma palavra. E foi aquele dia todo, lavando, comendo, e lavando, e cozinhando, e comendo, aquele alvoroço de mineiro, você entende? E aí, quando foi na hora de tomar banho, me arrumei, tomei banho, peguei a Bíblia e estou, ai meu Deus do céu, ai Jesus. Quando você vê pregador rodando Bíblia louco em cima do púlpito, você fala, não estudou a Bíblia. E aí eu, Jesus, ai Jesus. Aí meu sobrinho disse assim para mim, tia, pegou a Bíblia e disse, tia, não é hora de procurar a palavra. Fechou a Bíblia, aí meu esposo disse assim, a Vanusa quando ela estuda demais não sai muita coisa, mas quando ela vai na fé, Deus usa ela. E aí fomos para a igreja. Chegamos na igreja, é uma igreja que dá pouquíssimas oportunidades. E aí eu já fiquei, meu Deus, vai me dar oportunidade agora, o que é que eu vou pregar? Aí sentei e fiquei, pastor, ai meu Deus, ai Jesus. E o louvor acontecendo, aí o Espírito de Deus disse a mim, fecha a Bíblia e põe-te de pé. E eu fechei a Bíblia e comecei a adorar. Aí o Senhor disse para mim, filha, o tema da campanha é Projetando 2019. Você vai pregar em Jó. E você vai trazer um tema para a igreja. E se o projeto der errado? Irmãos, nunca mais eu vou esquecer dessa mensagem. E eu preguei o culto todinho para mim sobre perdas, sobre projetos falidos do homem, que nós projetamos, mas quem tem a última palavra é Deus. E eu projetava, e eu pregava, e eu dizia, irmãos, o projeto pode dar errado, mas o projeto de Deus é infalível. Eu posso pregar aqui, sair ali fora e morrer, e na mesma hora, Deus me levar, né? E nós precisamos estar preparados para as percas. E eu pregava, e meu esposo, ele era muito de me observar pregando. E esse dia, ele levantava e ele chorava, e levantava as mãos e adorava, e glorificava e chorava. E eu olhava assim e falei, meu Deus, que negócio é esse? Hoje ele está crente, Jesus, que mistério é esse? E ele adorando, e ele glorificando, entende? E eu sem entender. E passou,
E eu sei que aquele dia eu preguei somente para mim, falando sobre perdas. E eu pregava e dizia: irmãos, esteja preparado para as perdas, porque nós podemos perder a qualquer momento. E como é que nós vamos reagir? E eu falava sobre Jó, que no momento mais difícil de Jó, Jó adorou. Jó se lançou aos pés do Senhor. Jó não clamou. Jó, ele não pediu Deus alguma coisa, mas ele adorou no meio da dor, no meio da perca. Irmãos, e Deus fez desta forma comigo. No momento de dor, no momento de angústia, no momento de perca, Deus me deu uma estrutura, Deus me deu uma graça, Deus me fortaleceu, Deus me deu um equilíbrio. Ei, eu dentro da ambulância e pregando e falando de Jesus, ei, toda arrebentada, perdendo sangue, tome chuva, e eu dentro da ambulância. Daqui a pouco a ambulância quebra. Aí eu perguntei à enfermeira: o que aconteceu? Não, nada não. Eu falei: quebrou, não foi? Quebrou. Aí daqui a pouco, outra ambulância. Aí na primeira ambulância eu pedia: me dá água. E ela: não pode. Aí eu olhei para ele e falei: em nome de Jesus, enche a minha boca de água, e eu jogo fora essa água. E ela olhou para mim, ela acreditou em mim, pegou a água, Ronaldo, encheu minha boca, e eu e jogava fora, só para refrigerar a boca ressecada, aquele negócio. Aí quando troca de ambulância, aí já era uma médica. Eu dizia: me dá água, e ela: não pode. Me dá água, não pode. E eu dizia: me dá água, molha a minha boca, igual a enfermeira fazia. Aí ela apelou: não pode. Eu dizia: cuida de mim direito, que eu sou crente, senão Jesus vai te pegar. Me dá água, molha a minha boca. Aí ela olhou para mim assim, molhou um algodão e molhava a minha boca, molhava o meu lábio, me exprimia dentro da minha boca, e eu e jogava fora. E o Senhor cuidando de mim, e eu anunciando o evangelho, dizendo que Jesus Cristo, Ele é o único que salva, que cura e que liberta, e que nós não estamos isentos de sofrer, de passar pela dor, de passar pela angústia. E aí, irmãos, chegamos no hospital, e eu falando, eu acho que aquele médico olhava para mim, ele queria me dar um nocaute, de tanto que eu conversava, de tanto que eu falava. Aí eu falava: e agora, doutor, você vai me levar para onde? Não, vou te levar para fazer um exame. Aí chegou minha amiga, me deu um beijo, olhou para mim: está me conhecendo? Falei: minha irmã, eu não estou morta, você é fulana de tal. Aí ela sorriu, os médicos riam. Eu dizia: minha filha, Jesus está comigo. Meu cunhado doido corria para um lado: ei, Vanusa, é nós. Falei: é nós e Jesus e nós. Jesus está conosco. Irmãs, ei, toda perdendo sangue, virado no trem, perdendo sangue, sabe? E aí entrei no hospital, aí o médico, e eu perguntava: e agora? Aí de repente eu perguntei: e agora? Aí ele disse: não, você só vai cheirar isso aqui. Aí só foi uma cheirada e eu apaguei. Morri. Aí, meus irmãos, aí que o negócio começou. Aí fez cirurgia neste braço, 3 fraturas expostas. 3, as fotos estão aí. Pode colocar aí um pouquinho, porque é alguém que não viu. Primeiro você pode colocar as fotos do carro. Tem que apagar, pastor? Para poder ver melhor? Dá para ver? Olha lá, irmãos, olha aí. Se tem condições de alguém sobreviver, olha isso. Olha isso. Por isso que eu digo que eu sou o milagre ambulante. Eu e meu sobrinho. Por isso que eu tenho que glorificar. Ei, no meio dessas ferragens aí, os 2 mortos, e eu dizendo: glória a Ele, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Aí um dos moços que nos socorreu, ele disse: como é que pode alguém numa situação dessa dizer glórias a Deus? E eu disse para o povo no hospital: só quem conhece a Deus, só quem conhece a Jesus. Aí fomos, o médico aí fez a cirurgia. Eu tive perfuração no intestino e no fígado. Eles me cortaram de cima a embaixo. Me abriram igual abre um frango. Sabe quando você vai fazer um frango caipira, que você abre ele de um lado do outro? Me abriram, me costuraram. E aí fiquei na UTI. Domingo à noite, nós chegamos no hospital 9 horas da noite. Quando foi... no outro dia, 11 e pouco da manhã, eu acordei na UTI. Enfermeira vinha e trocava a bolsa de sangue. Voltava, daqui a pouco trocava a bolsa. Penso o tanto de sangue que eu tomei. E a conversa que chegou para o meu pastor foi que eu tinha quebrado as 2 pernas, que eu estava em coma, tinha quebrado os braços, e o alvoroço foi grande. Aí chega meu pastor,
para me visitar segunda-feira, 1h da tarde, por aí, meio-dia e pouco, 1h. Aí ele vem, eu acho que ele pensou, está morta. Aí, pastor, ele vem desse jeito, com aquele óculos grandão de UTI, e ele desse jeito. E eu olhei para ele e falei, valeu, meu Jesus, quem é? Aí quando chegou mais perto, que eu conheci, eu disse, a paz do Senhor, pastor. Paz, missionária, paz. Que ele pensou, eu acho que ele pensou, está morta, está acabada. E eu na UTI, glorificando a Jesus, exaltando o nome daquele que é grande, daquele que vive e reina para sempre. E ele veio, e ele com medo de conversar, com medo de falar para mim deles que tinha morrido. E eu disse, pastor, eu já sei. Eu sou a única testemunha viva que viu tudo. Os 2 morreram na hora. Meu esposo e meu irmão morreram na hora. E ele todo sem jeito. Missionária, missionária, você está bem? Você não quebrou as pernas? Não, pastor. Eu estou bem para dizer que Jesus é bom. Que Jesus é o Senhor da minha vida. Que Ele é o autor e consumador. Aí, irmãos, começa uma batalha. Me levam 5h da tarde para um quarto, onde haviam 4 pacientes. E todo dia eu pregando, todo dia eu falando de Jesus. Aí eu não podia andar, né? Toda costurada, braço cheio de... meu braço ficou da grossura, olha lá. Ali, essa foto aí, eu já estava em casa, mais de 30 dias em casa. Meu braço ficou da grossura da minha perna. E o médico dizia assim, quando eu cheguei, vamos ter que amputar. Não tem condições, porque vocês demoraram tanto para trazer. Vamos ter que amputar. Aí quando eu estou no quarto, e eu pregava para todo mundo, pregava para médico, pregava. Aí chegou a fisioterapeuta, uma japonesa. Aí ela, Vanusa, tudo bem, vamos fazer uma fisioterapia, vamos. Eu sempre firme, nunca desesperei, nunca chorei, nunca Deus me deu um equilíbrio que só o Espírito de Deus para trazer esse equilíbrio. Aí ela olha para mim e diz, você consegue sentar? Consigo, com ajuda eu consigo. Me sentaram e ela disse para mim, olha, nós vamos fazer alguns exercícios, porque você precisa fazer alguns exercícios. Você vai pegar o seu pé, vai fazer isso e isso. E ela disse, isso e isso. Você consegue? Consigo. E ela ficou do meu lado. Não, doutora, não precisa me segurar não, eu consigo sozinha. E ela do meu lado, e ela começou. Aí eu fiquei só olhando aquele movimento. Eu falei, doutora, eu não sei fazer isso, eu sei é marchar. Doutora, marcha comigo. E eu cheia de ponto, pastor. E eu dizendo, marcha comigo, marcha. Doutora, porque quando nós marcha, as cadeias são quebradas, o gigante cai por terra. E ela olhando para mim, sorrindo, e ela marchando. Eu disse, marcha, doutora, pisa aí. Quando você marcha, os cadeados quebram. Aí ela olhava para mim, e ela não sabia se ria. O que fazia o meu braço dessa grossura, inchado, e eu marchando e falando de Jesus, e eu pregando Jesus ali, pregava para os médicos. Aí teve um dia, era só 5 pessoas que podiam entrar. Esse dia entrou 10 pessoas, eu não sei o que Deus fez que entrou 10 pessoas. 10 pessoas só para mim, e cada paciente tinha seu acompanhante e suas visitas. De repente, irmãos, parecia que eu é que tinha morrido. Eu na cama, todo mundo ficava em volta da cama e olhando para mim, parecia que eu era o defunto. E olhando, e eu falando. Aí a minha amiga olhava para mim e dizia, para, você vai encher de gás, para, você vai encher. Falei, cala a boca você, eu quero falar de Jesus Cristo, eu quero pregar, eu quero falar daquele que me deu vida. Ei, ninguém pode tirar isso de dentro de mim. Eu vou pregar e eu vou falar. E eu pregando e contando o testemunho que havia acontecido. E algumas pessoas em volta chorando. E aí havia uma irmã desviada, que ela congregava, ela trabalhava com a minha irmã lá do lado do hospital, no centro de Brasília. E eu estou pregando, aí o Senhor disse assim, olha para ela, na sua direita. Quando eu olhei, ela está lá. Aí o Senhor disse, diga a ela, que quando ela sente essa angústia, ela sai para comer, ela sai para comprar. Diga a ela que ela precisa voltar para mim, que eu vou honrar ela, eu vou exaltar ela, mas é necessário ela voltar para mim poder mudar a história dela, para mim dar alegria a ela. Aí eu olhei para ela e comecei a entregar, e ela chorar. Aí eu olhei para ela e disse, irmã, procura uma igreja perto da sua casa para você congregar. Aí o Espírito de Deus disse para mim, diga a ela, pergunte a ela
se ela não quer reconciliar. Agora eu olhei para ela, irmã, você quer reconciliar? Ela caiu de joelho no meio daquele hospital, levantou os braços chorando e dizendo, eu quero. E eu quero dizer para você, este é o Deus que nós servimos. É um Deus que muitas vezes em meio, Ele permite a tragédia para salvar alguém. Sabe, irmãos, Deus não está preocupado como é que nós vamos morrer. Deus não está preocupado se a cabeça pulou fora, se faltou uma perna. Não, a preocupação de Deus é a minha salvação e a tua salvação. E o povo começou a chorar, começou aquele alvoroço da glória a Deus dentro daquele hospital. E Deus salvando, e Deus libertando. Ei, aí o moço vinha me pegar para fazer exame. Toda cheia de ponto para todo lado, cheia de dor. Era dor. E ele me levou para fazer me pegou na maca, botou na cama e botou na maca e lá vai. E eu devagar. E eles andando devagarzinho de tanta dor que eu sentia. Aí quando chega no elevador, o elevador cheio de gente e o povo fica bem assim na gente. Ó. Irmãos, eles trabalham no hospital, eles veem gente toda hora atropelado, morrendo. E eles ficam assim. Aí está uma moça. Aí o Senhor, diga a ela, eu cheia de ponto, toma aí que Jesus manda te dizer, toco. E o povo olhando para mim, e eu lá naquela cama, ei, eu posso estar ruim, eu posso estar sentindo dor, mas eu estou equilibrado em Jesus Cristo. E a palavra de Jesus é essa, ei, volta para Jesus, porque o tempo é de voltar, o tempo é de adorar. Ei, a dor está grande, eu não estou aguentando. Ei, o tempo é de adorar. Remandou que eu sou recamandai. Ei, irmãos, aí eu vejo gente, a unha dói, ele não quer ir mais para a igreja. Ele passa uma lutinha de nada. Ai, eu não vou mais, pastor. Ai, falta espumar o canto da boca de tanto que reclama. E o Senhor me deu um equilíbrio. O Senhor me manteve de pé no meio da dor. Irmãos, não é fácil. Eu esperei, foi 14 anos para casar. E eu me casei e fiquei 2 anos e meio casada. E nem um momento até hoje, nem um dia, eu disse para Deus, por quê? Eu estou no altar de Deus e Deus é minha testemunha. De que nunca eu disse, por que Deus? Eu sempre digo, Jesus, obrigada. Porque o Senhor disse que salvaria meu irmão e o Senhor salvou. Aí tem gente que diz, missionária, mas Deus disse que ia levar 1 e levou 2. Falo, Deus disse que ia preparar quem não estava preparado. Deus levou meu esposo porque estava na hora. Eu não fui com meu sobrinho porque não estava na hora. Você entende? Deus cria situação para salvar. Ei, se você está orando, se você está clamando, continue orando. Não importa o que Deus vai fazer. Deus é sabedor de todas as coisas. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer, deixa Ele salvar. Ele faz como Ele quer. Ei, aí Deus me coloca em um quarto. Só eu sozinha naquele quarto. Jesus é muito lindo. Me tirou do alvoroço. Me colocou num quarto com televisão, banheiro só para mim. Aí peguei a cadeira de rodas do meu pai, que era para mim ir para o banheiro, tomar banho. E estou lá no quarto. Meu sobrinho, no mesmo dia que eu vim para esse quarto, ele recebeu alta. E aí chega a psicóloga, toda séria, pastor. Fica perto e ela diz, bom dia. E eu, bom dia, e dei aquele sorriso de Jesus para ela. Aí ela quebrou, ela ficou toda sem graça. Vanusa Pereira da Silva, sim, bababá, dadadá, e pergunta. Aí quando chegou, casada, viúva, aí ela engasgou. Aí eu disse, viúva, firme, sem desespero, sem palhaçada. Porque o Espírito da verdade que habita dentro de nós, ele tem que se manifestar. Aí ela foi falando e eu fui brincando com ela e falando. Aí ela foi afastando. Eu falei, Jesus, ela vai pular da janela agora. Ela vai pular. Aí ela foi encostando. Aí chegou na janela, ela parou.